Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe e Bebê. No episódio de hoje a gente vai começar entendendo um pouquinho mais sobre o coração do bebê. Você sabe que quando o coraçãozinho do bebezinho começa a bater? Eu trouxe aqui uma especialista no assunto, a Lu, que é cardiologista pediátrica. Bem-vinda. Obrigada. Lu, explica para nós então como é que funciona lá dentro do útero. Quando que o coração se forma, quando que começa a bater, quando que a gente consegue ver ele no ultrassom, que a gente tem uma ansiedade, né? Sim, muita. Então, conta para nós como é que funciona esse processo. Então, bem no comecinho da gestação, lá no 18º dia de gestação, o coraçãozinho já começa a se formar. E é tudo muito rápido nesse período. Com 22 dias, esse coraçãozinho já começa a ter algum movimento, algum batimento. E com 28 dias, o coraçãozinho já está batendo para sustentar aquele corpinho que está crescendo, que está começando a se formar. E mais para frente na gestação, a gente avalia o coração do bebezinho, do feto, entre 24 e 28 semanas, que a gente faz o ecocardiograma fetal. Ele tem algumas indicações muito específicas e atualmente ele tem sido feito mais como um exame de rastreamento, de screening, de prevenção mesmo. De alguma doença que o bebê pode ter e daí durante a gestação, com esse exame a gente já vê e já prepara a mãe e a família, enfim, para um diagnóstico. Exatamente. Prevenção, né, de pensar onde que esse bebê vai precisar nascer, porque pode ser que ele não possa nascer onde a gestante e o seu obstetra planejaram, que ele precise de um atendimento num hospital terciário, que a gente chama, que tenha serviço de cardiologia pediátrica, cirurgia, cateterismo, alguns outros exames de maior porte. Como é importante fazer esse tipo de exame e já entender se está tudo certinho ali com o bebê, enfim. E daí, então, em que idade que se faz o exame para saber se tem algum probleminha? Entre 24 e 28 semanas de idade gestacional. Entendi. E aí, depois desse período, o que mais vai acontecendo durante a gestação? Então, só deixa eu fazer um parênteses. Pode ser feito antes de 24 semanas, pode ser feito depois de 28 semanas. 24 a 28 é a janela ideal, a janela ecocardiográfica que a gente chama ideal. Entendi. Mas em situações especiais, pode ser feito antes ou depois, conforme a necessidade. Ok. E depois disso, depois desse período, o que vem? Tem algum exame específico? Quando que a gente escuta, que a gente vai lá no médico e escuta aquele coraçãozinho batendo, quando que isso acontece? Isso já começa no comecinho do pré-natal, né, no diagnóstico da gestação, aí lá com o ultrassonografista ou com o obstetra que faz ultrassom. Eu acabo, como cardiologista, só vendo os coraçõezinhos a partir da idade gestacional mais adequada mesmo, a partir de 24 semanas, alguns 23. Alguns já chegam para mim com 32 semanas, mas ok, a gente consegue ver também. Né? E daí, assim, quando que é encaminhado para um cardiologista já durante a gestação? Que tipo de anomalia, que tipo de doença pode diagnosticar no ultrassom e aí já um profissional qualificado, especialista na área, já acompanha essa gestação? Isso, esses bebês obrigatoriamente acabam chegando no cardiologista pediátrico quando eles têm uma suspeita de síndrome genética e aí o bebê normalmente já tem um cariótipo alterado também. Outro fator que é obrigatório, assim, é quando já tem um irmão cardiopata, né? Já tem uma criança cardiopata na família, exatamente. E outras duas indicações, assim, é já ver alteração no exame morfológico de primeiro trimestre, que é aquele que avalia a translucência nucal, ou malformação de algum órgão ou suspeita de malformação no coração mesmo, no morfológico de segundo trimestre. Entendi, Lu. E assim, um bebê prematuro, o que ele pode apresentar? Por exemplo, não viu nada durante a gestação, ultrassom, toda a gestação, ok, nasceu antes do tempo. Foi para uma UTI neonatal. O que pode apresentar ali? Quais as demandas que esse bebê ele vai ter e um profissional da tua área vai trabalhar nessa área, assim? O bebê prematuro, ele tem todos os órgãos prematuros, o coração também é prematuro, a contração muscular não é a mais efetiva. E algumas estruturas que deveriam fechar logo do nascimento, no bebê a termo, no bebê prematuro não fecham. Entendi. E a principal delas é o canal arterial, que é um vaso que deve se contrair logo que o bebê nasce, começa a inspirar o oxigênio.
e a musculatura desse vaso vai se fechando, e no prematuro isso pode não acontecer por inúmeros fatores. E alguns bebês, mais chance nos mais prematuros é esse canalzinho não fechar e esse canalzinho não se tornar um canalzinho e se tornar um canalzão para um bebê pequeno. Entendi. Às vezes é um bebê de 500 gramas e um canal que é pequeno para um bebê a termo, num bebê de 500 gramas ele faz toda a diferença. Claro. De aumentar o tempo de ventilação mecânica, de deixar o pulmãozinho mais congesto. E aí, às vezes, precisa de cirurgia para fechar esse canal, ainda na UTI neonatal. Então, cirurgia em bebezinho bem pequenininho. Mas na maioria das vezes a gente consegue fechar com medicação mesmo. Olha com só. medicação, ou via oral, ou injetável. Então, o primeiro... Bom, a gente sabe que cada caso é um caso, não Exatamente. tem que analisar primeiro o bebê, ver o caso, mas falando algo mais assim superficial, primeiro se tenta o medicamento, depois, em último caso, vem a cirurgia, mas sabendo que cada caso tem que ser analisado separadamente, porque os bebês são únicos, a gestação, as mães, enfim. Isso mesmo. E o que mais que acontece, assim, que vocês veem dentro de uma UTI neonatal voltada para esse coraçãozinho? A UTI neonatal pode não ter só bebê prematuro, né? Pode ter bebê a termo também, que acabe precisando ir para a UTI. E quando que a gente acaba vendo um bebê a termo na UTI? Ou é um bebê que tem arritmia e acaba ficando na UTI para investigar e fazer diagnóstico. Ou é um bebê que já se sabe que tem alguma malformação cardíaca e aí ele vai para a UTI para observar, para ver como vai ser a repercussão daquilo ali. E avaliar o momento de alta ou se tem que transferir para outro hospital terciário, né? E existe algumas situações em que o bebezinho tem uma complicação pulmonar, que se chama hipertensão pulmonar. Normalmente, os prematuros têm mais também, ou os prematuros tardios mais próximos do termo, mas pode ser uma complicação que a gente também tem que avaliar na UTI neonatal. Nossa, Lu, quanta informação! Como é bom poder entender um pouquinho mais do que acontece com os nossos bebezinhos. Obrigada por dividir conosco tanto conhecimento. Espero que você tenha gostado. Agora você já sabe quando que o coraçãozinho se forma, já sabe quando vai poder ouvir os batimentos. E nas próximas entrevistas a gente vai trazer mais informação ainda para você que quer entender um pouquinho mais sobre o coraçãozinho do seu bebezinho. Obrigada, querida. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Você conhece a Dr. Kids? A Dr. Kids é um serviço inovador de atendimento pediátrico que atende seu bebê na segurança da sua casa, no conforto do seu lar, de maneira rápida, humanizada e eficiente. Com apenas alguns cliques, você localiza e aciona o pediatra mais próximo de sua casa. Baixe já o aplicativo para iOS ou Android e chame seu Dr. Kids. Dr. Kids, cuidando do que você tem de mais precioso. Agora nós vamos falar sobre brinquedos, mas aqueles brinquedos mais relaxantes para ajudar a acalmar os bebês, que as mamães também adoram. Estamos aqui com a Vicky, com a Carol da Baby Boom, que convidaram a Devadaia, que é a nossa terapeuta, para nos ajudar a entender a importância desses momentos de acalmar a criança. Então, Deva, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre essa parte assim, de ter um momento em família, de aproveitar o momento que a gente está com a criança para relaxar, enfim, quanto isso é bom para a família e também para as crianças. Oi, Mari, obrigada, gratidão, queridas, por me convidarem. Olha, os estímulos podem ser muitos, mas o amor é o maior estímulo. E como a criança, quando é muito pequenininha, não tem linguagem, o som, a luz, o toque, o carinho, o afeto familiar são os melhores estímulos para o desenvolvimento da criança. E conta para nós, Vicky, o que vocês trouxeram que complementa isso que a Devadaia falou, que envolva música, que envolva luz, enfim, conta para nós o que vocês trouxeram, apresenta para nós os brinquedos que vocês têm. Mari, hoje a gente trouxe essas duas corujinhas aqui. Essa primeira, ela é um projetor também. Ela faz um céu estrelado, ela tem uma luz para o bebê descansar, que não é um foco, fica só aquela claridade, fica uma penumbra gostosa para um soninho.
e ela tem sons da natureza, ela tem barulho de mar, barulho de árvore, de vento. Então dá uma acalmada, dá um sono tranquilo, embala ali o soninho do bebê. Ela tem um timer, então às vezes a mamãe pode deixar 20 minutos, meia hora, uma hora, depois ela desliga sozinha e o bebê segue dormindo tranquilo. Também tem canção de ninar, tem ajuste de volume bem sensível, para não ser um barulho alto ou um barulho muito baixo. Então ela é toda programada para ter um sono bem tranquilo, com todos esses artifícios que ajudam a tranquilizar realmente o bebê. E aqui tem uma versão um pouquinho menor, que tem mais os sons e não tem as luzes, não tem a projeção, mas que dá para botar no carrinho, num berço quando for viajar, ou levar para outro lugar. O bebê às vezes vai dormir num local que não é a casa. Então, para ficar mais tranquilo, aí tem a versão menor também. Devo, a gente sabe que as crianças, elas já têm mais essa ligação com os sons da natureza. Então, como é importante, assim que eles já nascem, eles estavam ali no útero, né? Acostumado com barulho da batida do coração, enfim, a água, que eles vivem num ambiente com água. E aí, quando eles nascem, não tem mais nada daquilo. Então, esse tipo de objetos que lembram o ambiente uterino é importante, né? Com certeza. Olha, eu fico fascinada, porque a minha filha já tem 15 anos e não tinha essa tecnologia toda. Eu tinha que colocar DVD na TV para ela. Mas é muito estimulante para o cérebro, com certeza. E também incita, né, fomenta um relaxamento, pelo que tu falou, pela memória que é ativada daquele bem-estar do útero, né? E porque a gente é muito bicho e a criança é muito bichinha, né? A gente tem essa conexão natural que rapidamente, quando estimulada, essa conexão natural com a natureza, com os sons da natureza, a gente fica em paz, fica calmo, né? É uma meditação para o bebê. É verdade. Carol, a gente sabe que vocês não trabalham com venda, vocês trabalham com locação, então todos os itens que tem aqui também, que não tem aqui, que a gente sabe que são vários, que às vezes elas lotam aqui o cenário, mas a gente sabe que tem tudo disponível lá no site, por um objetivo. Vocês poderiam ter aberto uma loja de venda, mas vocês optaram pela locação, e isso tem um motivo. Então, eu queria que tu falasse para nós um pouquinho o que motivou vocês a trabalharem com a locação. Então, Mari, o propósito da Baby Boom é incentivar a prática da sustentabilidade. Quando a gente aluga um produto, a gente está deixando de comprar, a gente está deixando de consumir, está mudando a nossa forma de consumo para consumir com mais consciência. Então, vai ser menos plástico, vai ser menos lixo que vai ser gerado, fora toda a questão da praticidade de não fazer mais bagunça em casa, a gente leva e busca o produto na casa da família. E, além disso, a criança aprende desde pequena a consumir só aquilo que ela precisa, porque muitas vezes a gente vai comprar um brinquedo que custa muito caro e a criança vai usar por muito pouco tempo e logo em seguida vai deixar, e ao invés disso se opta por alugar e ficar com esse brinquedo só pelo tempo que se precisa, e ainda por cima paga um preço muito mais em conta para a família. Então, a importância da sustentabilidade ela é muito reforçada pelo ato de alugar ao invés de comprar os produtos, né? Nossa, que bacana. Deva, tu que é totalmente ligada à natureza, o que você pensa assim, a respeito dessa escolha, desse pensamento das meninas que optaram por esse tipo de trabalho? Com certeza, a Mãe Natureza precisa disso. Também, mais uma vez, pena que não existia isso quando a minha filha era pequena, mas é muito rápido a transição de um estado ao outro dentro do desenvolvimento infantil. Então, realmente, a gente fica com dó de ver que as coisas se perdem muito rápido, né? É prático e é sustentável. Uhum. Vicky, vocês trouxeram algumas cadeirinhas que estimulam justamente essa parte do descansar. Fala um pouquinho para nós sobre essas opções que vocês têm. Tem o tapetinho também, que daí dá para deixar, o bebê pode brincar, depois ele pode até nanar ali, fazer uma sonequinha. Então, conta para nós um pouquinho sobre essas cadeirinhas. Isso, Mari. Hoje a gente trouxe algumas opções das nossas cadeirinhas de descanso. Elas são exatamente para isso. O bebê tanto se entretém, porque elas têm o arco com os brinquedos, todos os nossos modelos têm, mas também ele pode descansar. Elas são reclináveis, a maioria delas também é vibratória, então ela induz o início do sono com a vibração, ela tranquiliza
E também quando o bebê estiver mais desperto, ela pode ser usada para brincar ou enquanto a mãe faz alguma atividade. Elas são todas bem seguras, tem o cinto, tem os pés apoiados no chão. Elas têm um balanço, mas é algo bem suave, bem sutil, nada a ponto de virar. Mas lembrando que o bebê deve sempre estar supervisionado, apesar de toda a segurança. E elas também têm cintinho de segurança, né? Isso, elas sempre têm cinto de segurança, mas apesar de todos os artifícios da cadeira, nada dispensa a atenção, o cuidado dos pais e da família. Verdade. E falando, Carol, justamente em família, em estar de olho nas crianças, queria que tu falasse um pouquinho sobre essa visão que vocês têm de proporcionar momentos em família. Pai, mãe, o bebê, o irmão, enfim. Quando a gente loca um brinquedo de vocês e leva para casa, justamente é para proporcionar esse tempo, porque tá tudo tão corrido, tudo tão doido, e que acaba que as famílias estão meio afastadas dentro de casa, mas cada um numa peça, vivendo uma vida separada, parece. Então, daí, assim, essa também é uma visão de vocês, de aproximar as famílias para brincarem, para terem um momento juntos, né? Outro propósito da Baby Boom é justamente incentivar esses momentos em família, essas brincadeiras em família. Tanto que sempre quando a gente fala no nosso Instagram, quando a gente conversa sobre a Baby Boom, a gente não fala só em atender as crianças, a gente fala em atender a família, porque é a rotina da família que a gente quer deixar mais confortável, mais divertida com os brinquedos, mais prática com os produtos utilitários que a gente tem e com a facilidade do serviço que a gente oferece. Então, a gente sempre procura alugar esses brinquedos pensando e falando para toda a família se reunir e brincar junto com as crianças. Nossa, que bacana, meninas. Adorei. Eu amo os brinquedos de vocês, amo a ideia da Baby Boom. Deva, obrigada também pelas considerações. Obrigada mesmo, adorei todos os brinquedos. Se você está nos assistindo, se interessou, se achou bacana também a ideia das meninas, entre em contato com elas através do Instagram, a Vicky, a Carol, lá no perfil da Baby Boom e também no perfil do Minuto Mamãe e Bebê, tem todas as informações, se quiserem alguma dica. Espero que você tenha gostado e que também tenha batido em você aquela vontade de ter mais carinho pela natureza e ter essa pegada mais consciente. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada. Quando uma mulher procura um consultório médico, o que ela mais deseja? Segurança, conforto e informação. E hoje você vai entender por que o atendimento da Urogine é diferenciado. Nosso atendimento inclui todas as fases da vida da mulher, desde a primeira consulta ginecológica na adolescência, as consultas ginecológicas de rotina anual, para as gravidinhas do pré-natal, as mulheres climatéricas e a menopausa, incluindo as queixas urinárias, diminuição da libido, tudo isso numa estrutura moderna e aconchegante. A minha paixão pela ginecologia e obstetrícia tem 30 anos. Temos catalogadas 12 mil pacientes, 4 mil nascimentos e inúmeras cirurgias ginecológicas. Acompanhe nossas redes sociais com muitas dicas, novidades e informação. Procure @Urogine. Será que existe terapia voltada para bebês e crianças? Quem vai nos responder isso é a nossa terapeuta, Deva Daia. Bem-vinda novamente. A Deva criou a terapia New Life Therapy, né? E também os florais, Flor de Amor. Então, você entende muito bem sobre esse assunto. Então, eu queria que você nos explicasse se existe terapia para as crianças. Porque, às vezes, as mães reclamam assim que a criança está muito agitada, que a criança não se concentra. Ou imunidade baixa, sono, enfim, são várias as reclamações, preocupações. E tem como tratar esse tipo de questão com terapias? Tem sim, Mari. Primeiro, gratidão por me receber. Olha, eu adoro atender crianças.
bebês, crianças, eu adoro. E é incrível como a pessoa que começa desde cedo a receber terapia, tomar floral, são seres que já crescem com mais sensibilidade para com as suas necessidades, são pessoas que crescem mais saudáveis, tanto físico quanto emocionalmente. Tá? E o que é legal das terapias frequenciais vibracionais é que elas também podem ser feitas à distância. Não precisa levar a criança? Não, mas ainda nesses tempos dá para fazer à distância. Então, tanto a terapia vibracional quanto o floral em si são excelentes para bebês, para crianças, para mães, porque são terapias sutis, né? Claro. Delicadas, suaves, que não interferem em outros tratamentos, que não vão de jeito nenhum atrapalhar outro tipo de tratamento médico, Sim. né? E também preparam melhor e trabalham desde um nível da prevenção. O nosso sistema de saúde, eu acho que por uma questão até de falta de recursos, né? Num país que não tem tantos recursos investidos em saúde, não trabalha a prevenção, trabalha a situação, né? Então, se trabalha, a pessoa já está com uma coisa, ela vai se tratar, não se previne. Verdade. E as terapias energéticas deixa vibracionais... chegar a dor para buscar alguma coisa, né? Exato, e não é inteligente. Na China, por exemplo, se diz que se paga o médico enquanto está saudável, no momento que está doente por conta dele, que é para garantir que ele vai trabalhar a prevenção. Que interessante. E a prevenção, ela é muito positiva. Então, eu, por exemplo, a minha filha, eu sempre tratei com terapias vibracionais, com floral, com homeopatia. E aí não ficam doentes. Ou quando tem uma coisinha, passa muito rápido. Né? E isso é prevenção. Por quê? Tudo começa no campo emocional, vibracional primeiro e depois passa para o físico. Tudo. Cada vez mais se descobre que isso é assim. Então, se a gente está forte, emocionalmente, energeticamente, a nossa imunidade também está forte e menos a gente se abre para que outras coisas cheguem. Daia, e como a gente está falando que não deveríamos esperar a doença chegar, existe um prazo estipulado para procurar esse tipo de terapia, de quanto em quanto tempo, levar a criança para dar uma olhada, como é que está toda a energia dela? Olha, eu vou te dar uma dica de um tratamento que eu tenho para bebês recém-nascidos, que esse eu aconselho que seja feito entre os 7 dias, dentro dos 7 dias de recém-nascido, no máximo 21 dias depois de nascer. Esse tratamento chama Amanhecer, eu chamei ele. Eu faço geralmente uma sessão só, que é para fortalecer a criança energeticamente. Foi o que nós fizemos na Martina? Para ela chegar bem no mundo, com toda a energia a favor. Tá? Esse é um que tem que fazer logo. Do mesmo jeito que tem que já logo que sai do hospital já ter agendado a pediatra, por exemplo. Então, esse é um cuidado interessante de se ter com o neném logo que nasce. E depois eu acho que o ideal é pensar que a gente vai ir conhecendo o neném, vai ir conhecendo as necessidades e vai sim pensando em começar pela camada mais sutil da criança. Não espera dar uma emergência e ter que dar um remédio. Eu lembro que a própria pediatra da minha filha falava só no pior momento para que tu leve num pronto-socorro, porque aí vai levar um monte de remédio. E os remédios alopáticos, eles têm que ser tomados com muita seriedade, porque eles não só mexem em todo o sistema físico, mas também energético. Com certeza. Então, assim, é só quando precisa mesmo, não pode ser uma coisa que a gente tem como hábito. O hábito tem que ser o hábito do estar bem, da prevenção, do cuidado com a emoção, se acontecem coisas externas, se a gente percebe um desequilíbrio, já ir pensando como eu vou fazer para lidar com isso, para que isso não vire uma doença, para que isso não vire um desequilíbrio. A melhor coisa é a prevenção, com certeza. E como que você sabe qual o floral, qual o tratamento, qual a terapia indicada para aquela pessoa? Como que você sente, a Mariana está precisando disso, a filha da Mariana está precisando daquilo. O que te leva assim para o caminho mais certeiro? Olha, tem toda uma técnica, tem todo um jeito de se atender em que a gente percebe
a intuição, a experiência. Eu tenho uma mesa radiônica que eu chamo Mesa das Fadas, que é para fazer a leitura do floral. Mas aí, às vezes, a pessoa, às vezes até por falta de recurso, ela diz assim, tá, eu não posso escolher o floral? Me dá uma dica, como que eu escolho o meu floral? Né? E aí, nesse momento que eu criei, eu escrevi um livro, que ele tem um conteúdo bem bonito, que ele chama As Fases da Deusa, né? Explicando rapidamente aquilo que está trazendo a deusa como o sagrado feminino, a mulher que é sagrada, tá? Nesse sentido da gente se sentir mais conectada com o divino. E ali eu trago 32 cartas, que são cartas que conectam, trazem uma mensagem, trazem um conselho, mas também indicam um floral. Que legal! Então, isso é uma ferramenta para a gente ter ali. Além de receber uma mensagem, além de receber uma inspiração espiritual, de vida, de autoconhecimento, também dão a dica do floral, que é esse aqui, ó. Ele vem enrolado num mantinho, que bonitinho, que foi feito por uma pessoa assim muito linda, uma mulher muito delicada, sensível, daqui da ilha. E aí já pode tirar aqui em cima do mantinho a leitura, esse é o livro, tá? As Fases da Deusa, e tem as cartas, né? Então, por exemplo, aqui, olha, se eu fizer uma leitura de uma carta para ti, ordem. Nossa, perfeito. Nós somos tecelãs da nossa teia da vida. O floral é minha vida. O que diz é que é a gente que escreve a nossa vida. Então, é a gente que faz com que as coisas aconteçam na nossa vida e a gente é que cuida da própria vida. Se quer ficar bem na vida, a gente cria uma vida boa para si, né? Isso que diz essa carta. E o floral é minha vida. Tá, já ficou a dica para hoje, já então. tá. Viu como tem ferramentas? É claro que tem anos de estudo, anos escrevendo esse livro. Sim, tem muito trabalho, né, por trás de um trabalho desses, mas que é legal também, porque dá na mão, eu gosto de dar pessoas a ferramenta na mão para ela fazer seu caminho de cura e de autoconhecimento. Nossa, Sim. amei. Obrigada por todas as informações. Agora eu vou colocar ordem na minha vida. Isso. E se você gostou e também quer organizar a sua vida, precisa dessa ajuda mais energética, Devadaia é o caminho. Obrigada, querida. Até a próxima. Querida, até mais. Você conhece a Dr. Kids? A Dr. Kids é um serviço inovador de atendimento pediátrico que atende seu bebê na segurança da sua casa, no conforto do seu lar, de maneira rápida, humanizada e eficiente. Com apenas alguns cliques, você localiza e aciona o pediatra mais próximo de sua casa. Baixe já o aplicativo para iOS ou Android e chame seu Dr. Kids. Dr. Kids, cuidando do que você tem de mais precioso. Agora nós vamos falar sobre moda praia para bebê e crianças com duas especialistas no assunto. A Dai, da loja Divino Bebê, que trabalha com isso, que tem as roupinhas, que vende e que conhece muito sobre estilo e também sobre tendências e cuidados com os bebês. E a Tati, que é pediatra, especialista em pele de bebê e criança, que entende ainda mais sobre esse universo, sol e tudo mais. Meninas, bem-vindas. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto, mas primeiro, Dai, queria que tu falasse para nós o que tu trouxe hoje de opção, algumas, porque lá na loja tem muito mais, eu sei, se deixar por ela monta a loja inteira aqui. Mas então eu queria que tu falasse para nós o que tu trouxe hoje para mostrar para quem está nos assistindo. Oi, Mari, que bom. Vamos ficar aqui um pouquinho com a Tati, aprender um pouquinho mais dessa parte dermatológica, né? E eu trouxe, claro, da loja um monte de produto que está hoje bem na modinha, biquínis, maiôs, blusinhas de sol, mesmo
para o menino, né, que é uma preocupação, fica sempre com as perninhas de fora, as meninas às vezes com a barriguinha de fora, os nossos bebês, proteger bem a orelhinha, então eu trouxe alguns modelinhos de chapéu para a Tati mostrar para a gente, falar a importância de cada modelo, da gente discutir um pouquinho isso, que eu acho que é importante as mães também saberem, né, a questão de queimar as orelhinhas, pescocinho, o pescoço, o próprio ombro, então eu trouxe alguns modelos aqui para a gente conversar sobre eles e entender com a especialista qual deles é o ideal para cada momento da faixa etária da criança, Claro. porque a gente tem lá na loja de 0 a 4 anos. Entendi. E a gente já entendeu, né, Tati, que Com certeza. cada faixa tem uma serventia aqui, o que eu trouxe os modelinhos. Entendi. Tati, então conta um pouquinho para nós sobre a importância de usar esse tipo de produto com proteção, as roupinhas que elas têm proteção UV, e também eu queria entender se usa o protetor solar ou se a roupa dispensa o protetor, explica tudo para nós. Certo. Tudo bem, Mari? Tudo bom. Então, assim, eu e a Déia, a gente estava conversando bastante sobre isso, né? Que essas roupinhas, elas não dispensam o filtro solar, né? O uso do filtro solar, né? Porque tem as áreas que a gente pode observar, que são as áreas do rosto, as áreas das mãozinhas, as áreas das perninhas que ficam expostas. O pé, como queima? O pé, exatamente. Então, assim, o que eu sempre oriento as mães? É passar o filtro solar, né? Em todo o corpo e, após isso, usar essas roupas. Essas roupas a gente observa aqui, ó, por exemplo, né, que eu queria mostrar. Essa aqui para um bebezinho, né? Então, assim, ela, além de, né, ela tem a manguinha, ela tem o zíperzinho, que é fácil da mãe colocar, facilita bastante, fica prático, e tem a perninha aqui, né? Então, assim, uma coisa que eu acho bem importante, a gente sempre tem que observar. Esse daqui, ele tem uma proteção solar de 50, tá? E ele tem um bloqueio que é bem importante, que eu estava até conversando com a Day, a partir de 97,5%. Então, isso é fundamental. Isso que as mães têm que observar nas roupinhas. Tem que se atentar a esses números, a esses detalhes, né? Para a proteção da sua criança, do seu bebê. Vai e compra uma roupa que não tem esse... tem proteção, mas nem sabe que tipo de proteção é. Outra coisa. Às vezes procura só uma roupa bonitinha também, né, exatamente. Tati? É bonita, tá colorida, vai combinar com o tom da pele do meu filho, mas não se atenta à etiqueta, né? Então, o que a gente encontra aqui, né? Para as meninas, então, essas blusinhas também, que daí tampa, né? Só deixa a mãozinha exposta, as perninhas, e que eu acho bem importante, tá, gente? Assim, ó, não esqueçam, o rosto, ele é fundamental a gente, agora que nós estamos no dezembro laranja, né, que é contra a prevenção do câncer de pele. Então, isso é bem importante a gente falar sobre essas roupinhas e sobre o rostinho. Então, a gente passar o filtro solar, não esquecer das orelhinhas, não esquecer da nuca, porque é muito exposto, né? Por mais que tenha, assim, o bonezinho, o chapéuzinho, às vezes a gente esquece. E eu digo assim, como mãe, e as crianças às vezes estão um pouquinho mais agitadas, porque vão para a praia, né, naquela alegria, naquela felicidade, que horas que tem que passar o filtro solar? De 20 a 30 minutos antes de sair de casa. Então, sai em casa, dica boa, que você vai passar o filtro solar, certo? Daí vai lá na praia com areia. Não fica com aquela, exatamente. Aquela loucura, né, toda. Porque passar o filtro solar na praia é super inconveniente. Com eles eufóricos não ainda. Não fica perfeito, né, Tati? Não fica. Daí deixa uma área sem cobertura, esqueceu a orelha, queima. Isso aí. Então, né? Em casa é o melhor momento. Exatamente. Então, essas escolhas assim dessas roupinhas, além de tudo, tem uma moda super adequada, com várias cores que eu observo, né? Assim, azul marinho, lilás. De preferência, sempre assim, as cores um pouquinho mais claras, tá? Por causa da absorção, por causa do calor. Mas isso não impede que possa usar também, né? Essas roupinhas, isso. Aqui a gente vê aqui, ó, a de algodão também, porque alguns bebezinhos eles podem apresentar dermatite atópica, então as roupinhas com algodão, elas também favorecem, porque a gente não vai deixar, como eu falei, de usar o filtro solar. Esse bonezinho aqui, ele é essencial, que eu observo aqui, que ele além de, né, ele tem uma proteção bem boa para o rosto e para as orelhas e para a nuca. Assim como da menina também, né? Achei super eficiente. Né? Quando nós escolhemos as marcas para termos os produtos na loja, a gente presta bastante atenção nisso, né? Nessa proteção solar,
no que o produto ele vai trazer de proteção na hora do sol. Certeza. Exatamente. Com o nosso clima aqui e a praia no nosso jardim, né? Muito perto da nossa casa, os nossos filhos vão muito à piscina, vão muito à praia. E aí uma outra pergunta que eu tenho, Tati, é com relação à reposição. Tudo bem, a gente passa 30 minutos antes de ir para a praia, em casa. E quando eu devo reaplicar o protetor solar? A cada 2 horas. A cada 2 horas. A cada 2 Mesmo se a criança entrar no mar, como tu já aplicou, já tá ali, já absorveu, então não há necessidade de até molhado, não precisa. Espera, 2 horas. seca, 2 horas depois, Isso. passa, entendi. Exatamente. Bacana. Boa pergunta, Dai. Nós temos as fraldas, né, que é como se fosse uma calça plástica de antigamente, que é uma fralda de natação, que o bebê não precisa usar a fralda descartável. Isso é ótimo. Eu te pergunto, com relação à ventilação, né, o bumbum fica ali afogadinho na fralda descartável, o que você indica, assim, usa, não usa? Pode usar. Pode usar a fralda, porque essa calcinha também é uma calcinha que quando o fornecedor nos trouxe, eu não trouxe ela aqui hoje, uma pena, mas é como se fosse uma calça plástica de antigamente, só que você não precisa usar a fralda descartável, né? Ela também é um bem para o bebezinho, assim, é aquela... Principalmente para as crianças que são um pouquinho mais alérgicas, né? Com a pele mais sensível. Certo? E assim, o bebê, por si só, ele já tem a pele mais sensível, né? Sim. Então, vai favorecer bastante essas calcinhas, sim, com certeza absoluta. Então, o objetivo do nosso bate-papo de hoje foi o quê? Mostrar, né, a importância do uso do filtro solar, junto com as roupinhas, com o filtro solar, né, com proteção solar, para as nossas mamães, que é para a gente realmente, né, prevenir o câncer de pele. Não esquecendo do nosso dezembro laranja. Meninas, adorei, amei todos os looks, as crianças vão ficar lindas na praia e protegidas com todas essas informações e dicas. Se ficou alguma dúvida também, entre em contato com a Dai, com a Tati, a gente pode mandar perguntas para o Minuto Mamãe Bebê, que elas respondem pelas suas áreas específicas. Espero que você tenha gostado. Meninas, muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Quando uma mulher procura um consultório médico, o que ela mais deseja? Segurança, conforto e informação. E hoje você vai entender por que o atendimento da Urogine é diferenciado. Nosso atendimento inclui todas as fases da vida da mulher, desde a primeira consulta ginecológica na adolescência, as consultas ginecológicas de rotina anual, para as gravidinhas do pré-natal, as mulheres climatéricas e a menopausa, incluindo as queixas urinárias, diminuição da libido, tudo isso numa estrutura moderna e aconchegante. A minha paixão pela ginecologia e obstetrícia tem 30 anos. Temos catalogadas 12 mil pacientes, 4 mil nascimentos e inúmeras cirurgias ginecológicas. Acompanhe nossas redes sociais com muitas dicas, novidades e informação. Procure @Urogine. Você sabe o que é doula? Ultimamente a gente está ouvindo falar muito essa palavra, mas você sabe qual é o real papel dela na vida de uma mulher? Eu tenho aqui a Nádia, bem-vinda, querida. Obrigada. Você é doula, então. Me conta o que é uma doula, o que a doula faz, em que momento que ela entra na vida de uma mulher? Então, Mariana, obrigada pelo convite. Imagina. Estou muito feliz de estar participando do programa e de poder expandir o meu trabalho, que é tão novo. Sim. Né? E tem mulheres hoje em dia que não sabem ainda o que é uma doula, qual o real papel da doula. Então, é muito importante estar aqui passando essa informação. Doula é uma palavra que vem do grego, que significa a mulher que serve. Então, a mulher ela está ali para servir a parturiente, que é a mulher que está gestante, dando a ela apoio emocional, afetivo, o apoio físico.
E ela tá ali para preencher esse lado que ela precisa tanto, né? Porque a mulher, quando tá grávida, ela fica mais emocional, mais vulnerável. Nem fala. Então, a doula, ela entra para estar preenchendo isso e tá munindo essa mulher de informações, né? Eu costumo dizer que a doula, ela é uma lacuna entre a equipe médica e a paciente. Que legal. Porque geralmente o que acontece? A equipe médica, tanto os obstetras quanto a equipe de enfermagem, eles estão ali para cuidar da parte técnica do parto, né? Então, muitas vezes não tem esse tempo para estar trabalhando esse emocional na mulher. Então, a doula, ela entra e preenche essa lacuna para estar ali exatamente nesse momento, tratando desse lado emocional, tanto com a gestante quanto com o acompanhante que está ali com ela, que muitas vezes também precisa de uma doula, né? Precisa desse apoio. É um momento de tantas transformações e tantas descobertas, tantos porquês, e a gente não sabe para quem a gente pergunta. Então, assim, ter uma pessoa que já tem todas essas informações, que também é mãe, que já viveu, que já passou por tudo isso, é completamente diferente, né? Uma segurança extra, porque antigamente, é só ir no obstetra, mas hoje a gente sabe que existe uma equipe multidisciplinar para atender essa gestante, essa puérpera. E isso que eu queria entender, quando que a mulher, ela te busca, assim que ela sabe que está grávida, ou se uma tentante já pode entrar em contato contigo também para tu já dar algumas dicas, e como é que funciona esse trabalho? São consultas que nem com ginecologista e obstetra? Então, eu costumo dizer para minha gestante que a gente tem encontros. Então, assim, uma gestante, ela é livre para procurar uma doula no momento que ela ache que ela precise desse acompanhamento. Eu, particularmente, gosto de sugerir esses encontros a partir da 20ª semana de gestação. Por quê? Porque eu acho muito importante esse vínculo que é criado entre a gestante e a doula, entre a gestante, a família e a doula. Verdade. Porque no momento do parto... Isso vai fazer diferença, né? Faz muita diferença e a gestante, ela precisa estar com muita confiança em quem está acompanhando ela. Conectada, né? Conectada, exatamente. E é exatamente esse papel. Então, eu costumo sugerir que esses encontros comecem na 20ª semana. E eu costumo trabalhar com a gestante 4 encontros antes do parto, munindo ela de informações, tirando as dúvidas, né, que vem surgindo no meio do caminho, que são muitas dúvidas. Eu sei muito bem. Exato. Gente, é um universo novo. Sim. Eu nunca tinha ficado grávida, então eu não sabia nada que acontecia com o meu corpo, aquela barriga crescendo, dor aqui, dor ali, como é que vai ser o parto. Então, ter uma pessoa que vai te passar essa segurança e tirar todas as dúvidas, te dar mais força para chegar lá na hora do parto, com força total, entender o que está acontecendo, né, Nádia? Isso, exatamente. Esse é o meu papel, Mariana, é estar empoderando essa mulher, mostrando para ela que ela é capaz, né? E um grande papel da doula na vida da mulher é estar ali respeitando ela, se entregando para ela nesse momento tão especial da vida dela. Que legal. Acreditar nessa mulher, né? E mostrar para ela que ela é protagonista dessa história. Então, muitas pessoas que me procuram falam, tu vai fazer meu parto? Eu falo, não. Quem faz o parto é a mulher. Então, eu como doula, quando eu estou acompanhando essa gestante, eu tenho que estar respeitando ela acima de tudo. Se ela está lá e eu estou vendo que o melhor para ela é ganhar aquele bebê de cócoras e que se ela ganha uma analgesia, ela vai ficar mais tranquila, isso é o que eu acho. Mas se ela olha para mim e fala, eu não quero ganhar o bebê nessa posição, eu prefiro não ganhar essa analgesia, o meu papel é estar respeitando ela e apoiando ela em todas as decisões. Que bacana, isso faz toda a diferença, né? Sim. Me fala um pouquinho sobre esses produtos que tu trouxe aqui, em que momento que eles entram nessa parceria Nádia, doula, produtinhos? Então, essa empresa do bebê, ela é nova no mercado, ela fez 1 ano agora, e ela é uma empresa que ela está vindo com segmentos inovados, né, de produtos de higiene e cuidados, e que tem a missão de passar para os seus clientes qualidade, tecnologia de última geração e sustentabilidade. Então, esses produtinhos, eles entram nos meus encontros com as gestantes. Inclusive, a gestante que está comigo ganha esses produtinhos de brinde, que é o 4º encontro que a gente faz antes do parto.
E é onde eu trabalho, né, os cuidados com o bebê, a higiene. Muitos papais não têm essa experiência, então a gente ensina a dar banho, a cuidar do coto umbilical. Então a gente usa os produtos da do bebê para que eles conheçam, e muitos estão usando e estão gostando bastante dos produtos. Nossa, adorei! Amei os produtos, amei essas informações, quero entender ainda mais o que acontece durante o trabalho de parto, no pós-parto. Então te espero mês que vem para a gente falar ainda mais sobre esse assunto maravilhoso, sobre esse trabalho lindo que tu escolheu para a tua vida, que é o trabalho de ser doula. Obrigada, querida, até a próxima. Eu que te agradeço, Mariana, obrigada. Você conhece a Dr. Kids? A Dr. Kids é um serviço inovador de atendimento pediátrico que atende seu bebê na segurança da sua casa, no conforto do seu lar, de maneira rápida, humanizada e eficiente. Com apenas alguns cliques, você localiza e aciona o pediatra mais próximo de sua casa. Baixe já o aplicativo para iOS ou Android e chame seu Dr. Kids. Dr. Kids, cuidando do que você tem de mais precioso. Crononutrição do leite materno. Você já ouviu falar sobre isso? Você sabe o que significa? Eu trouxe hoje a Carol Bandeira, nutricionista materno-infantil, bem-vinda, para falar sobre esse assunto. Então explica para nós, é uma novidade, são novos estudos, cheio de informação. Conta para nós, Carol. Na verdade, né, Mari, isso não é uma coisa nova, né? É algo que vem sendo estudado na parte do leite materno mais recente, mas cronobiologia, crononutrição, isso é algo que já existe há muito tempo, Sim. né? Primeiro, para a gente começar falando sobre isso, uma das coisas que é muito importante a gente falar é a questão da nossa biologia, né? Do nosso ciclo circadiano, que todo ser humano tem que ter. Né? Então, ele gira em torno, né, do sol, da lua, do dia, da noite, né? E aí o nosso organismo biologicamente começa a responder, ter respostas, né, de acordo com aquilo que a gente gasta de energia, dormindo, acordado, em relação aos hormônios, e aí se pré-estabelece. Né? E isso também é muito interessante quando a gente fala, assim, por exemplo, dos adultos, né, que querem emagrecer ou fazer algum tipo de dieta mais específica, que não é a minha área, mas, né, é uma informação, é que através do ciclo circadiano a gente consegue também pré-estabelecer manejos, né, e intervenções para esse tipo de dieta, no caso, né? Muitos nutricionistas que trabalham na área clínica com adultos, eles trabalham dessa forma. E aí, a gente trazendo para a questão do leite materno, a gente primeiro sempre tem que falar que é um alimento perfeito, né? O alimento mais completo. O único. O leite materno, ele não é fraco e ponto. Né? Verdade. Ele... Além disso tudo, ele é a primeira vacina que todo ser humano deve tomar, porque ele possui imunoglobulinas, né, que são específicas daquela mãe para aquele bebê. Olha só. Além de todos os macro e micronutrientes que ele possui. E quando a gente traz ele para o lado da cronobiologia, né, dessa crononutrição, a gente, através de todos os macro e micronutrientes que a gente tem, a gente consegue entender, né, que o bebê, ele nasce, por exemplo, sem saber o que é dia e o que é noite, né? Por isso que tem muitos bebês que também trocam a noite pelo dia, escuta direto porque a gente não pré-estabeleceu ainda, esse bebê ainda não pré-estabeleceu o seu ciclo circadiano. E isso demora semanas ou até meses para isso acontecer. Por isso que muitos bebês, a mãe diz, porque ele não dorme, porque ele tem cólica, é porque a crononutrição, a biologia dele circadiana ainda não se pré-estabeleceu, né? E para isso a gente utiliza dessa crononutrição para extrair benefícios através desse leite e pré-estabelecer tudo isso com esse bebê. Que bacana, tudo através do leite. Tudo através do leite. E aí a gente entende o quê? Que, por exemplo, como que o bebê sabe o que é dia e o que é noite para ele começar a se pré-estabelecer?
Durante o dia, a gente tem um hormônio chamado cortisol. Ele dá um estado de alerta, a gente fica mais ativo, né? Mais comunicativo, fica mais ágil, né? E à noite a gente tem um hormônio que se chama melatonina, porque o nosso organismo produz. E ele também ajuda na digestibilidade, né? Além de ajudar nas questões de DNA, do crescimento e desenvolvimento dos bebês. Quando a gente começa a utilizar isso, né, desse ciclo circadiano, dessa cronobiologia, através do leite, subentende-se e entende-se através de pesquisas que a gente tem, que o bebê mamando leite materno durante a manhã, por exemplo, ele vai estar mais ativo, né? Ele vai ter mais vitaminas, minerais. O leite que ele está tomando da mãe está indo o hormônio que a mãe produz. Isso. Que no caso, durante o dia, é o cortisol. Isso, durante o dia. Por exemplo, perto do meio-dia a gente tem ferro, né? Que é um alto índice de ferro, né? Através do leite materno da mãe. Então tem uma muito melhor absorção. A gente tem no início da manhã magnésio, zinco, então a gente tem esses minerais através do leite pela manhã. E à noite o hormônio do sono, né, que traz o relaxamento e tem melhor digestibilidade, que é a melatonina, o bebê também recebe através do leite materno. Ou seja, o bebê vai regular o sono dele através do leite materno, porque o bebê ele não produz melatonina. Então é a mãe que vai passar através do leite, o bebê vai sentir o sono para dormir e aí regular o dia dele. Todos nós, na verdade, produzimos os hormônios, todos os bebês também. Mas os bebês, para eles começar a pré-estabelecer a cronobiologia deles é através do leite da mãe, para eles entender o que é dia, o que é noite. E uma das coisas que a gente precisa falar quando a gente fala sobre isso é que o bebê que recebe o leite materno só do seio da mãe se pré-estabelece com mais agilidade, né, mais rápida. Mas a mãe, por exemplo, que retira o leite e oferece o leite para o bebê, ela extrai o leite e oferece, né, ou alguém que vai oferecer, aquele leite ele precisa ser retirado, colocado o horário, né, também a data, para que ele seja oferecido também no mesmo horário, no próximo dia. Para daí não acontecer os bebês que dormem durante o dia e ficam acordados durante a noite. Porque senão a mãe vai estar dando à noite um leite cheio de cortisol e aí de dia um leite cheio de melatonina. Então tirou o leite, anotou a hora, para quando for dar aquele leite, dar no mesmo horário que foi. Isso, nossa, porque que informação rica. Porque senão os bebês trocam, né? Com certeza. Nossa, Carol, amei demais. Tenho certeza que as mãezinhas que estão nos assistindo também aprenderam muito com isso. E é claro, se ficar mais dúvidas, se você quiser mais informação sobre esse assunto, entre em contato com a Carol Bandeira. Ela tem muitos estudos e muitas pesquisas voltadas para todo esse universo de amamentação, introdução alimentar. Tenho certeza que vai mudar a sua vida nesse sentido da alimentação. O seu maternário vai ficar muito mais tranquilo. Obrigada, querida. Obrigada. Até a próxima. Obrigada.